Bom dia, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Que a paz seja convosco. Amados, qual é a posição que você tem assumido no reino de Deus? Deus te coloca num lugar, seja numa sala de aula, seja numa repartição, seja no consulado. Para quê? Para que tu assumas a posição que Ele quer que você defenda. Acima de tudo, você tem que entender que numa sala de aula, num bar, num supermercado, você é um cristão. E você tem que defender a bandeira do reino de Deus. Você tem assumido essa posição, meu irmão? Quantas pessoas têm partido, têm um ponto de partida em suas vidas do zero? Pessoas que praticamente são desacreditadas. Mas, meu irmão, qual é a sua posição? Aonde você foi colocado? O que você tem feito? O que você tem buscado? Sabemos que quanto mais baixa a posição daquela pessoa, maior será a luta dela para ela conseguir galgar o posto ao qual Deus irá colocá-lo. Muitos de nós somos colocados em posição estratégica, mas não sabemos de forma nenhuma aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. E muitas vezes nós perdemos essa posição. E essa posição é tomada por outra pessoa. Você perdeu a oportunidade que Deus está te dando para você crescer no reino de Deus. Não esqueça que você, dentro de uma sala de aula, professor, você que trabalha no supermercado, você que trabalha numa embaixada, você que trabalha numa loja de material de construção, acima de tudo, você é um cristão. Você tem que defender a bandeira do reino de Deus, porque é lá que sua posição vai ter destaque. É lá que sua posição vai ter destaque. Não importa o tamanho ou a função que você ocupa, mas você é um cristão. Não se envergonhe, porque Deus te colocou ali para que seu reino fosse divulgado sem fanatismo, com moral, com decência, explicando sempre que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que falar de José? José foi covardemente traído pelos seus irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas. Passou a ser escravo na casa de Faraó. Foi covardemente acusado pela esposa, que era uma adúltera, por não querer se deitar com ela. Depois foi para o cárcere. Ou seja, cada vez descendo mais, prova que muitas vezes aquela pessoa ela vai ao ponto mais baixo que o ser humano pode perceber, para que as esperanças dela sejam praticamente esvaídas. Mas Deus colocou José ali, em todas as posições que José passou, desde o momento que foi jogado no fosso, desde o momento que foi vendido para os ismaelitas, desde o momento em que ele chegou à casa de Potifar, e desde o momento que ele chegou no cárcere. Deus colocou José de uma forma estratégica para chegar até o faraó. E é desta forma que Deus quer te usar, meu irmão. É desta forma que o Senhor quer que você divulgue o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Não seja omisso, não perca a oportunidade. E o que aconteceu com José? Se tornou governador do Egito, a mais alta autoridade abaixo apenas do faraó. Porque ele foi fiel. E o que ele falou para os seus irmãos?
que Deus tinha colocado ele ali para que ele mantivesse a vida de sua família. O que falar de Daniel, que foi cativo aos 16 anos para a Babilônia, mas não se rendeu aos costumes e à alimentação dos babilônios. E o mordomo entendeu a posição de Daniel. E Daniel galgou o mais alto posto ao lado do rei Nabucodonosor, passando também até os medos e persas através do rei Dário. Daniel era apenas um escravo que saiu cativo para a Babilônia, mas se tornou uma alta autoridade. E, acima de tudo, nenhum desses dois homens desprezaram o seu povo. Nenhum desses dois homens deixaram que a posição dominasse o seu ego e seu ser. Quantos de nós hoje estamos decepcionados com pessoas que ajudamos e estas pessoas galgaram altos cargos e esqueceram de nós? Mas a nossa justiça é o reino de Deus e é a Ele que nós devemos nos ater. Por isso, meu irmão, analise hoje a sua consciência e veja onde Deus te tem colocado. Se dentro de um hospital, se dentro de um escritório de advocacia, se dentro de uma papelaria, se dentro de uma panificadora, dentro de um frigorífico. Mas não esquece que, acima de tudo, você é um cristão e que você tem que defender a bandeira do reino de Deus. O que nós falarmos de Esther, a rainha persa, nos dias do rei Assuero? Quem era Esther? Esther era uma menina pobre, órfã, cativa na Pérsia, perdeu os pais, foi criada por um primo, Mordecai. Esther era aquele tipo de pessoa que não tinha nenhuma esperança de ser alguém na vida. Não tem aquelas pessoas que praticamente as pessoas dizem: tu não vai ser nada. Já falaram para mim. Me disseram que eu era pobre de Jó. Mas a pessoa que proferiu isso contra mim pagou um preço muito alto. E eu estou aqui, feliz, alegre, entendi a minha posição no reino de Deus, e por isso que estou aqui quase todos os dias nesse canal, levando esta mensagem, porque o Senhor me colocou numa posição de destaque, e eu assumi e a defendo. Não me acovardo. Mas Esther era aquela pessoa sem perspectiva, mas Deus usou algo que tinha nela para que ela fosse colocada num ponto estratégico no reino da Pérsia para salvar o povo escolhido, a sua beleza. Esther era bela, era bonita e achou benevolência diante do rei, que a amou e a colocou sobre rainha, porque Vasti, a rainha persa, recusou se expor diante dos homens e do banquete do rei Assuero. Eu até entendo a rainha Vasti, porque ela ia ser exposta como um objeto. Naquela época a mulher não era valorizada como é hoje. E Vasti se impôs, pagou o preço, perdeu a coroa, mas porque os planos de Deus não são frustrados. Esther foi elevada ao cargo de rainha, mas encontrou uma oposição muito grande contra o seu povo, através de Amã, que lançou um decreto para destruir o povo de Deus. Esther talvez tenha até balançado em relação a defender o seu povo. Mas Mordecai, um homem inteligente, sábio, cheio do Espírito Santo, falou para ela: não há problema nenhum, palavras minhas,
Se tu se recusares, Deus levantará outro em teu lugar, mas saiba que toda a tua casa perecerá. É assim que Deus age. E Esther olhou para dentro de si e viu que estava errada. Reconheceu que o soberano Senhor a tinha colocado ali para salvar o seu povo, porque havia um decreto imposto pelo Amalequita Amã para destruir todo o povo judeu. E Esther jejuou, orou, se colocou na presença do rei sem ser chamada, mas o rei estendeu o cetro para ela e ela explicou a ele toda a situação de seu povo. E o rei deu todo o suporte para aquele povo se defender. E a mãe, toda a sua casa, foi colocada numa forca por traição. Aquele dia, que seria de choro, de lamento para o povo de Israel, se tornou um dia de alegria e de salvação pelo braço de uma mulher que soube usar o bom senso, a sabedoria e a fé em Deus para salvar o seu povo. Este dia ficou conhecido como o Dia do Purim e é comemorado até hoje pelo povo judeu, onde uma mulher que aparentemente era mais uma na humanidade, mas Deus a transformou em rainha e ela salvou o povo escolhido e a promessa redentora do Messias. Por isso, meu irmão e minha irmã, procure entender em que posição o Senhor está te colocando. O que o Senhor tem preparado para ti. Porque a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo te amam. Toma a tua posição, assume ela, defende o reino de Deus e a sua justiça. E tudo na tua vida será acrescentado. O exemplo de Daniel, o exemplo de José, o exemplo de Esther são básicos para a nossa vida cristã, para demonstrar que o Senhor nos coloca em determinadas situações para defendermos o seu reino e a sua justiça, pois lá é que a nossa posição deve ser preservada e ter destaque. Que a paz seja convosco e tenha uma boa tarde. Amém.